Olá, o meu nome é Carlos Costa e vou dar início ao webinar relativo ao programa SIP-FIRE Hydraulic Systems, que permite fazer o cálculo e dimensionamento de instalações hidráulicas de extinção de incêndios. Começarei por fazer uma breve introdução ao programa, explicando de seguida os fluxos de trabalho compatíveis com o mesmo, fazendo um enquadramento. Explicarei as diferentes formas de introdução de dados, quer através da importação de modelos BIM, quer a definição livre, ou com auxílio de máscaras ou outros elementos, como imagens, por exemplo. Falarei do ambiente de trabalho e das opções gerais, servindo-me da página da Store do BIM Server do programa. Quando a introdução de dados, falarei também dos catálogos fabricantes e, naturalmente, depois no fim, fazendo o cálculo de dimensionamento, analisando as verificações, passando às listagens e desenhos que o programa permite extrair e, no final, a partilha dessa informação que é concebida neste programa para a plataforma BIMserver.center. O SIP-FIRE Hydraulic Systems é então um programa que permite realizar a concepção e o dimensionamento de redes hidráulicas de extinção de incêndios através de sprinklers, bocas de incêndio armadas, emissores genéricos e bocas de saída para colunas úmidas, assim como instalações de colunas secas. Pode ser feita a verificação de diferentes normas pré-definidas, assim como utilizar configurações de cálculo personalizadas ou designadamente genéricas, portanto, de outra natureza técnica. Por defeito temos então a norma europeia, a norma americana e também uma norma aqui de Singapura passíveis de seleção. Relativamente então aos fluxos de trabalho compatíveis com o programa, nós poderemos iniciar de forma livre, através da modelação no ambiente de trabalho com recurso a máscaras, nestes formatos, ou através da importação de modelos BIM. E aqui estão disponíveis algumas opções. Relativamente ao modelo arquitetónico, existe versatilidade na forma de iniciar ou conceber os modelos. Nós podemos usar o IFC Builder, o SIP-CAD Map, o SIP Architecture, o plugin do OpenBIM Revit e, mais recentemente, através da opção Nova Contribuição que existe no projeto na plataforma BIMserver.center, que anteriormente ainda poderemos apanhar aí algumas informações nas nossas páginas, que era o IFC Uploader, mas esta aplicação, digamos assim, desapareceu e está dentro da própria plataforma. Quando nós temos o projeto criado, há lá uma nova opção que é Nova Contribuição e podemos subir então o IFC ao nosso projeto. De seguida eu vou fazer um exemplo onde utilizarei o IFC Builder. Depois de termos um modelo arquitetónico feito, exportamos para um projeto então no BIM Server Center para dar seguimento às restantes especialidades. Neste caso nós vamos usar o SIP-FIRE Hydraulic Systems. Vemos aqui neste fluxo também que existe um outro programa relativamente a esta área, que é o SIP-FIRE. Este SIP-FIRE permite fazer o quê? A verificação das características do edifício e das instalações de segurança contra incêndios. Portanto, trata da evacuação de ocupantes, compartimentação dos setores, a acessibilidade dos bombeiros. Portanto, são umas das muitas verificações que podem ser feitas no programa. Além disso, serve também de ponto de partida para um fluxo de trabalho de outros programas, como sejam os requisitos de resistência ao fogo da estrutura, a instalação de sprinklers, que depois são tratadas então aqui no SIP-FIRE Hydraulic Systems, bocas de incêndio que também eu poderei introduzir aqui, já aparecerão aqui para eu as ligar. Portanto, trata de proteção passiva, portanto, falamos de compartimentação, evacuação e propagação exterior, e ativa, portanto, extentores, detectores, etc. Depois, na nossa página, em topinformatica.pt, na secção dos webinars, temos lá um webinar
relativo a este programa que poderão consultar. Quanto ao SIPFire Hydraulic Systems, portanto, já vimos que podemos aqui neste fluxo, caso seja usado, podemos usá-lo diretamente, não é? A partir do modelo, mas também ele vem beber informação aqui ao SIPFire, caso tenha utilizado o SIPFire, porque é daqui que sai o requisito então da instalação de sprinklers. Permite depois, posteriormente aqui no SIPFire Hydraulic Systems, o projetista definir o sistema de combate. No caso das bocas de incêndio, como eu falei há um bocadinho também, já aparecerão, as que eu introduzir aqui aparecerão aqui para depois serem ligadas. No final, caso eu queira continuar com fluxo, existem aplicações ainda, como no caso do SIPFire FDS, que permite fazer a modulação, simulação e também visualização da evolução do incêndio através de um modelo de fluidos computacional, que é o FDS, o Fire Dynamic Simulator. Portanto, esta simulação é das partes mais complexas num projeto de segurança contra incêndios, mas com esta informação que nós vamos introduzindo nestas aplicações, depois torna-se mais fácil integrá-la e ver essa simulação aqui no SIPFire FDS. Mas, portanto, é uma aplicação mais específica relativamente a esta área. Como referi há pouco, existem então outras aplicações complementares, como por exemplo o SIPFire Pressure Systems, que permite fazer o cálculo de sistemas de pressão diferencial segundo uma norma europeia 12.101, a parte 13. Portanto, falamos de tratar o controle de fumo em escadas, por exemplo, através da subpressão, garantindo a evacuação segura dos ocupantes. E depois também então a parte do SIPECAD, que vai beber informação que sai do SIPFire relativamente aos elementos de resistência ao fogo, o SIPELUX de luminárias, o SIPHVAC, parte de condutas também. Mas pronto, isso são situações que já foram tratadas neste webinar e que podem ver na nossa página em topinformatica.pt na secção dos webinars. Como saída de dados, nós temos então do SIPFire Hydraulic Systems listagens nestes formatos, desenhos, portanto nestes formatos, e depois as quantidades ou quadros de obra, quantidades de obra através de ficheiros com extensão .bc3. E também para a plataforma BIM Server Center a possibilidade de exportar um ficheiro IFC e um GLTF. O que é que quando eu faço um modelo arquitetónico me permite? Permite que depois de fazer a importação do modelo com a geometria, são gerados os níveis, e vamos ver que isso acontece, e as vistas em planta do edifício, que me vai permitir introduzir os elementos da instalação com base nessa geometria. Caso eu não tenha importado um modelo arquitetónico, portanto tenha optado pela modulação livre, essas vistas, ou seja, os níveis, terei que ser eu a criá-los de forma manual. Apresento de seguida em detalhe as opções do programa, usando como apoio o site do mesmo na store do bimserver.center. Se quiserem consultar também é só entrarem em bimserver.center. Caso não tenham feito um registro, é só fazerem um registro. Caso já tenham um registro, uma conta criada no BIMServer, iniciam a vossa sessão e depois acedem então à Store e poderemos procurar uma aplicação por nome ou até filtrar por categorias, e no caso de incêndios estará aqui na parte da cálculo de instalações, proteção contra incêndios. Aqui entro então no SIPFire Hydraulic Systems. Podemos ver então uma página inicial com várias obras de outros utilizadores que partilharam de forma livre e querem manter a visibilidade dos seus projetos aqui, portanto, e alguns vão aparecendo aqui, como algumas perguntas que os utilizadores, não só de Portugal como de outros países, vão colocando aqui em relação ao programa. Entro então neste botão aqui de site e aqui
este primeiro botão, relativamente à informação detalhada, vou encontrar um pequeno vídeo introdutório, que nós chamamos de Quick View, que explica de uma forma geral o programa, os fluxos de trabalho, que eu já acabei por explicar, e então depois também o ambiente de trabalho do programa. O programa tem, digamos, vários separadores. Um primeiro separador é o separador instalação. Portanto, este primeiro separador aqui, com estas opções. E tem um separador orçamento, que é o segundo separador. Portanto, se neste faço a introdução de dados, o cálculo e a análise, neste depois posso tirar em detalhe as quantidades, fazer o orçamento, etc. Depois tem sempre também uma breve explicação da sequência que eu posso fazer desde a introdução até à saída de dados para desenvolver uma instalação de extinção de incêndios. Portanto, isto já vão ver que são os passos que eu vou criar de seguida. Vou criar uma obra nova, vou-me vincular a um projeto, descarregar catálogos, introduzir dados. Portanto, é um fluxo normal, mas tem aqui os passos que vamos seguir, que estão aqui explicados. Tem também alguns exemplos de esquemas de instalações que eu posso conceber. Um esquema com ligação à rede, com depósito e grupo de bombagem. Portanto, e depois tem então também a forma como é que eu posso criar uma obra nova e me vincular a um projeto, que é o que eu vou fazer de seguida. Passando pelo assistente de pré-configuração das normas e digamos que também da seleção de espaços dos compartimentos que eu quero que sejam alvos de análise. A questão da descarga de catálogos de fabricantes e a questão dos passos que eu me adiantei, mas que está aqui então a classificação dos passos. Depois, neste botão aqui, que é os elementos introduzidos, no final de uma obra ou ao longo da introdução de uma obra, eu posso a qualquer momento clicar neste botão e fazer a edição dos dados. Portanto, eles vão estar organizados por estes elementos, que são os elementos que eu vou introduzindo ou que eu posso introduzir na minha obra. Depois, as opções gerais é onde defino, neste botãozinho com uma calculadora com uma roda dentada, é onde defino o quê? A equação de cálculo que posso usar para o cálculo hidráulico, parâmetros, válvulas e opções de prescrição. Portanto, tenho como equações a fórmula de Anson-Williams ou de Darcy-Weisbach, com os respectivos parâmetros de configuração. Depois, nos parâmetros de cálculo é onde eu defino as perdas de carga para a tubagem, se quero aplicar um coeficiente de majoração, se quero calcular as perdas por acessórios ou atribuir uma porcentagem, portanto depois aqui eu é que decido. As válvulas que eu tenho aqui na biblioteca que podem ser automaticamente depois introduzidas mediante e com as respectivas características, não é? Com o respectivo coeficiente de perdas, mediante o traçado, não é? que eu for introduzir. E depois também as opções de prescrição. O que é isto? É as listagens, como eu uso catálogos de fabricante, se depois na descrição, portanto nas quantidades de materiais, se eu quero que venha a descrição do produto com a marca, se quero que diga que a marca, mas que acrescente também a palavra ao equivalente, ou então sem especificar nada relativamente à marca do fabricante, do catálogo que eu escolher. Depois, relativamente à introdução de dados, portanto, aqui são dados que saem depois nas listagens, são dados do projeto. Se eu quiser preencher, posso preencher de antemão ou depois de exportar num editor de texto. Os catálogos de fabricante, vamos ver de seguida como é que eu posso aplicar filtros por categoria, idioma e país. A introdução de compartimentos no grupo compartimentos, caso então eu não utilize um modelo BIM em importação, terei que introduzir os compartimentos aqui. Ou então, mesmo que eu tenha
o modelo arquitetónico, mas queira eu também adicionar um novo compartimento que não esteja no modelo, é através desta opção. Classificando naturalmente depois no grau de risco para fazer as verificações que esse grau de risco tem atribuídas. Depois existe uma opção de gerar também, a partir dos compartimentos lidos do modelo BIM. E aqui depois eu mostrarei uma obra exemplo. Portanto, isto permite introduzir também estantes e onde eu digo a separação máxima entre sprinklers e a separação às paredes relativamente às estantes introduzidas no modelo. Depois existe aqui no parte do setor de abastecimento, é onde eu posso introduzir depósitos e ramais de ligação à rede e grupos de bombagem, definindo também uma referência e mais recentemente então indo buscar catálogos de fabricantes. Relativamente aos consumos, já falámos então no início, posso introduzir sprinklers, bocas de incêndio, emissores e colunas úmidas. Depois existem algumas situações no caso das bocas de incêndio, portanto, são feitas verificações, nos emissores não, está bem? Portanto, não é feito qualquer verificação, portanto, é introduzido um emissor onde eu defino uma referência e um fator K para o caudal, para depois ele calcular o caudal, mas não é feita, portanto, não realiza nenhuma verificação sobre os emissores, mas é capaz, devido ao motor de cálculo EPANET, que é o motor de cálculo que o programa tem, é capaz naturalmente de realizar o cálculo hidráulico. As colunas úmidas, e aqui sim também são verificadas, são feitas verificações, e depois num setor, digamos, mais ao lado, a introdução neste grupo de instalação de colunas secas. Portanto, as colunas secas não é mais do que a introdução no modelo BIM, porque não é feita também qualquer tipo de verificação atualmente. Portanto, são coisas, o programa está em constante desenvolvimento e futuramente existirá também aqui um ponto de fazer verificações. No entanto, também existe a parte da tubagem neste setor, ou seja, aqui eu posso introduzir a boca, a tubagem, mas específica de colunas secas, não a tubagem para como quando introduzo sprinklers ou bocas de incêndio. Portanto, esta tubagem que está aqui dentro do grupo de instalação é específica para a coluna seca e, claro, as bocas de saída da coluna seca. Cá está. Depois, a introdução de tubagens então para as redes que estão em carga, digamos assim, quer seja bocas de incêndio armadas, quer seja a rede de sprinklers, que é o caso que eu vou fazer de seguida, temos a opção de introduzir a tubagem, introduzir as válvulas e gerar a rede de sprinklers. Portanto, temos várias formas de introduzir a rede. Portanto, estes elementos eu vou passar à frente, portanto, são redutores de pressão, reguladores de caudais, postos de comando que eu posso introduzir e eu vou introduzir depois quando da introdução da minha obra. E poderei então fazer a geração também automática da distribuição de água. Portanto, posso fazer redes malhadas, uma rede com um coletor central, portanto ramificada, neste caso ramal central, sim, e aqui ramificada com um coletor central e a malhada. Portanto, ramal, coletor com ramais e malhada. Depois, podemos então, desde que estejam ativados, já vimos a geração dos acessórios, que depois podem ser vistos no modelo 3D, desde que eu tenha ativado aqui esta opção perdas de carga por acessórios. Esta edição da perda de carga, portanto, eu de antemão defini uma perda, mas depois manualmente poderei ir lá editar e atribuir um coeficiente de perda
diferente daquele que eu tenho definido nas opções gerais. No final, terei sempre que definir as hipóteses de cálculo da extinção, ou seja, eu é que vou dizer quantas sprinkles quero que sejam analisadas e na minha obra posso criar diferentes cenários, ou seja, diferentes hipóteses. E são criados aqui nestas opções de cálculo. Posso ter uma lista de hipóteses e depois, quando for calcular, digo que hipótese é que quero calcular ou, primeiramente, atribuir em planta às sprinkles. Depois, existe aqui uma situação mais específica, que é a introdução e cálculo dos suportes sísmicos. Pronto, os suportes sísmicos têm mais a ver com quando estamos a analisar e queremos, digamos, segurar a nossa rede relativamente a um sismo. Pronto, existem aqui alguns parâmetros de definição em que eu depois vou poder, e o programa vai me indicando, nesta zona precisa de um suporte lateral, deste um longitudinal ou um suporte de 4 vias, e depois, mediante o tubo que tem que abraçar, digamos assim, é feita uma análise se está a aguentar com a carga ou com o peso dos sprinklers que eu atribuir para esse braço, e é feita aqui nas listagens um detalhe dessa análise de cálculo. Portanto, onde se tem também que atribuir, até através da opção atribuir, a determinado suporte, a zona que eu quero que este suporte sísmico suporte, passa a redundância. Depois tem as ferramentas de edição, que já são comuns a diversos programas, portanto estão aqui no grupo edição, que vão desde editar, atribuir, apagar, portanto, etc. Depois da secção de cálculo, temos então a possibilidade de atualizar resultados, em que o programa aqui faz o cálculo, mas não altera nada, ou seja, os diâmetros, as tubagens que eu impor ou selecionar, ele unicamente me vai dizer se está a cumprir ou não. E depois existe o dimensionar, que este sim vai-me fazer um arranjo, digamos assim, um cálculo e um dimensionamento em função das opções que eu tenha de configuração nos dados gerais. Depois existe o consultar verificações, onde eu posso clicar em planta e consultar as verificações, quer em listagem, quer logo no elemento em ecrã. As que não cumprirão serão identificadas relativamente aos erros que terá. E, como eu estava a dizer, tanto posso consultar em ecrã como também depois no próprio painel, clicando sobre o elemento. Existe também a possibilidade de fazer uma análise gráfica através de cores, de diferentes parâmetros, caudal, velocidade, perda de carga, etc. E no final, então, as listagens de cálculo, que podem ser exportadas para diferentes formatos. Os desenhos, a mesma coisa, que podem ser exportados então depois para DDVG, DXF ou PDF. O separador orçamento, que depois vamos ver também, para gerar as quantidades, e o arquivo GLTF, que é partilhado na plataforma beamserver.center. Portanto, aqui nesta secção. Começando então aqui por usar a aplicação IFC Builder, onde foi feita a modelação arquitetónica. E apresentando aqui o meu modelo, portanto é um pequeno restaurante com uma sala, uma zona de cozinha e 2 WCs. Portanto, eu não vou entrar muito em detalhe, portanto temos aí webinars que explicam muito bem a introdução e a modelação arquitetónica, mas basicamente é através, neste caso, de uma máscara que foi importada, depois essa máscara fica visível aqui em ecrã, pode ser ativada ou desativada através deste botão ou do F4, e os elementos são introduzidos aqui através desta opção. As paredes, onde eu defino, portanto, uma descrição, uma referência e a espessura, e depois introduzo em planta. Os compartimentos também
eu posso criar aqui tipos, neste caso uma lista de tipos, e depois atribuir-lhes uma descrição. Portanto, o compartimento que depois vamos analisar em detalhe será esta zona aqui desta sala de refeitório. Depois de eu ter o meu modelo concebido, eu até posso mostrar aqui numa vista 3D e desativar aqui assim. Portanto, este é o meu modelo 3D concebido nesta aplicação. Eu vou partilhá-lo, ou então, e sim, neste momento eu já tenho um projeto criado no Beam Server Center em que lhe chamo Restaurante Zipfire Hydraulic Systems. Caso eu ainda não tenha criado o projeto, o que é que iria fazer aqui ao partilhar? Iria-me aparecer esta opção de criar novo projeto, e então eu dava-lhe o nome, que neste caso é este que eu lhe dei aqui, o tipo de projeto, as opções de visibilidade, se quero estar aberto a pedidos de colaboração ou não, e faria aceitar. Pronto, eu estaria nesta situação, como estou agora. Depois de estar então vinculado, eu partilho a informação, dou um nome ao ficheiro, digo se quero também exportar as máscaras que foram utilizadas aqui como auxiliares para eu definir o meu modelo, e digo que sim. Pronto, ele está a exportar então para a plataforma Beam Server Center e para este projeto em específico o meu modelo arquitetónico. Entrando agora na aplicação Zipfire Hydraulic Systems, que está presente aqui no SIP menu no grupo Map, Mechanical and Plumbing. Começando por criar um arquivo novo, através desta opção, ou aqui, através de um arquivo novo, em que lhe vou chamar Zipfire HS Hydraulic Systems, uma descrição qualquer, exemplo, faço aceitar, e aqui agora vou-me vincular ao projeto. Portanto vou selecionar o projeto para o qual tinha exportado previamente o modelo arquitetónico do UFC Builder, seleciono, cá está o modelo que eu tinha acabado de exportar, e faço aceitar para o programa me ler a informação do modelo arquitetónico presente no projeto. O modelo aparece aqui já do meu lado direito. Uma primeira etapa de configuração nesta janela de configuração é selecionar a norma que eu quero aplicar. É uma pré-definição, no entanto, eu depois, quando estiver dentro do programa, poderei alterar e até modificar os parâmetros relativamente aos graus de risco que são importados já previamente de acordo com a determinada norma que eu selecionar. No entanto, aqui, neste caso, eu vou usar aqui a norma europeia. Vou avançar. Nos catálogos é a mesma coisa. Eu de antemão posso já até usar e descarregar catálogos, como quando for introduzir um elemento a seguir e que ele dizia, olha, não existe nenhuma biblioteca. Posso nesse momento também usar o catálogo, um ícone que vai ficar disponível no canto superior esquerdo aqui do programa, para importar a qualquer momento catálogos de fabricantes. No entanto, eu vou já mostrar aqui, já sabem que podemos aplicar filtros por categoria, idioma e país. Vamos imaginar que para as tubagens eu vou selecionar aqui tubagens, e já agora os sprinklers também já fica, e que tenha, por exemplo, idioma em português. Portanto, há idiomas que depois, lá está, são fabricantes que poderão estar num ou mais idiomas. Aqui é só para explicar estes filtros também, e assim já veem o que é que acontece. Portanto, ao fazer aceitar, aparece aqui estes filtros e o que é que tem dentro desses filtros, e ao passar aqui o cursor por cima consigo ver o que é que cada fabricante tem em termos de elementos. Pronto, por exemplo, para a parte da tubagem, eu vou só aumentar aqui um bocadinho. Vou usar, por exemplo, aqui o Pinto e Cruz. É só fazer ali aceito e aceitar. Aqui tem que ter também uma conta. Há programas que não necessitarão de ter, mas eu aconselho a terem uma conta no OpenBeam Database e a estarem conectados, tal como no Beam Server.center.
pinto e cruz. E depois então para sprinklers, vamos por exemplo usar sprinklers aqui deste Victaulic. Pronto. Mas já sabem que qualquer elemento depois que eu venha a introduzir, que eu não o tenha descarregado, posso naturalmente descarregar posteriormente. Faço então o seguinte. O terceiro ponto aqui é relativamente aos passos. Portanto, tudo que seja compartimentos que estão no meu modelo BIM, eu posso clicar nesta seta azul, que é um assistente, e mediante, consoante o meu modelo foi feito, ter aqui por entidade, por modelo, por aplicação, por tipo, não é? Por nome que eu dei aos minha referência que eu dei aos compartimentos. Neste caso, vamos imaginar que era por tipo. Eu faria aceitar. O programa importa-me, então aqui eu consigo selecionar, passando aqui o cursor e iluminar aqui à direita o respectivo compartimento. E neste caso eu vou analisar então o refeitório. Então necessito de colocar aqui, ou fazer duplo clique, neste caso no lápis, editar e dizer que requero a instalação de sprinklers e qual é o risco que eu vou atribuir. Claro que este risco é em função da norma europeia e já tem determinadas verificações que têm que ser cumpridas, que vamos ver de seguida quais é que são, e se eu quiser alterar também poderei alterar. Portanto, faço então aceitar e clico neste botão terminar. O modelo aparece aqui em ecrã, com as vistas já previamente criadas, portanto isto é automático em função do modelo que foi importado. Editando as mesmas ou fazendo duplo clique, eu consigo dizer que distância é que quero ver em relação ao meu plano para cima e para baixo. Portanto, isto é comum aos restantes programas OpenBIM, que já vão tendo este ambiente de trabalho. E tenho também então uma vista 3D, que eu posso aqui ativar ou desativar a visibilidade do modelo, portanto com vários tipos de modos de visualização. E depois os elementos próprios, que à medida que eu os for introduzindo, eles vão sendo passíveis também de ocultar ou colocar em vários tipos de modo de visualização, até bloquear para a captura para não serem selecionados, ou editados, ou apagados. Portanto, em a secção de elementos lidos e elementos próprios. Elementos lidos do modelo, elementos próprios são os que eu irei introduzir no programa. Vamos colocar aqui na vista do resto de chão, então, e de forma muito célere, porque já foi abordado anteriormente, temos então aqui as opções gerais com as equações de cálculo, que já vimos, os parâmetros, a questão das válvulas e as opções de prescrição. Temos também aqui a configuração regulamentar, e aqui sim é aquela questão que tinha falado há pouco, que se eu quiser importar apesar de já estar dentro do programa, se quiser selecionar outra norma, seleciono e o programa pergunta-me se desejo importar, neste caso eu vou, e que as que estão vão ser perdidas, não é? E neste caso vou cancelar, vou só então verificar neste momento as verificações que, neste caso, para os diferentes graus de risco, podemos ver que já vêm previamente definidas relativamente quer à densidade de cálculo de dimensionamento, a pressão mínima de ponto de trabalho, com o ponto relativamente à norma, neste caso europeia, que tem que ser cumprido, tempo mínimo de fornecimento de água, a área de operação, que pode ser por superfície ou por número de sprinklers, e o respectivo ponto, velocidades máximas, a questão também das verificações a serem realizadas nos sprinklers, relativamente à separação máxima entre eles, a separação mínima, a distância a paredes, a separação mínima à parede. Portanto, isto é tudo configurado, portanto, neste caso já bem preenchido, e onde é dito também o respectivo ponto relativamente a essa verificação. Depois de ter estes dados então pré-definidos, estou pronto a começar a introduzir dados. Posso começar então por introduzir um ramal de ligação à rede, em que eu lhe posso dar uma referência, definir a pressão estática residual
e o caudal residual. E depois, neste caso, tem sempre aqui uma opção que diz forçar a cota. Neste caso, vou colocar a cota 0, portanto, e vou colocar, por exemplo, aqui. Posso já começar a introduzir a tubagem, ou então, neste caso, passando a explicar a geração de sprinklers. Como vimos, eu quando venho aqui a um sprinkler, posso introduzi-lo individualmente, portanto, aqui em planta, e dizer neste caso a cota que ele está, vamos imaginar agora 2,45. Posso ir introduzi-los manualmente, inclusive depois copiar e até usar aqui o permite cotar, que é este botão aqui, e digitar distâncias. Vamos imaginar que queria distância de 2 metros ao centro e poderia, neste caso, 2, 4, portanto, poderia fazer manualmente esta introdução. Claro que eu vou rodar ligeiramente com o Shift e com o Scroll. Neste momento, esta representação é espelhada no pavimento, mas a sprinkler está à cota que eu introduzi, não é? Neste caso 2,45. Pronto, eu vou apagar e vou colocar aqui no plano 2D. Claro que aqui este botão dá sempre para ir para o plano de trabalho. Eu posso colocar também aqui outros planos que queiro, em alçado, portanto várias vistas que eu queira criar. Neste caso estou nesta vista, que é mesmo clicar neste botão. Posso de igual forma ativar ou desativar a arquitetura, neste botão aqui. Portanto, neste aqui. Exato, que depois funciona como o F4. E relativamente à introdução de sprinklers, posso então fazer a introdução simples, já vimos, e aqui na parte da geração fazer uma geração por espaço, em que eu vou definindo o sprinkler, defino o catálogo, e clico ele no espaço, ele gera-me no espaço. Posso fazer uma geração completa para toda a obra e posso também então introduzir por ramal. Pronto, eu vou exemplificar, em que vou selecionar o catálogo. Neste caso vamos imaginar que era com 80 mm. Isso quer um desnível. O desnível é aquela pendente de sprinkler desde o coletor ou do ramal para baixo. Neste caso não quero. Vou só definir assim. Aceitar. 2. Aqui tem que ver muitas das vezes se o numlock está ativado ou não. Pronto, e conseguem ver ali pela terceira coordenada que está a cota 2,45. Pronto. E aqui é só para mostrar que posso introduzir ramais desta forma. Vamos ver? Posso então introduzir com coletor central, em que defino na mesma a seleção. Eu agora não vou, é só para exemplificar a separação entre eles, e à esquerda e à direita quantos quero. Parem. E posso também gerar de forma malhada, neste caso uma qualquer, e gerar. Pronto, reparem, são as várias formas de geração, para além daquela que eu falei há um bocadinho, que é fazer uma geração no espaço, através depois de uma configuração que eu queira fazer, malhada ou central. Imagino que eu clico aqui no compartimento, até vou desativar a arquitetura para verem. Portanto, ele gera-me aqui. O que é que acontece? Gerou, mas não estamos a ver porque, reparem, eu só estou até 2,60, vamos aumentar a visibilidade, por exemplo, para 3. Pronto, já conseguem ver aqui o que é que foi gerado, que era a mesma coisa, neste caso, geração completa para toda a obra, caso eu tivesse mais compartimentos. Portanto, este botão, que eu agora até posso fazer undo, novamente, para ele me apagar, portanto, para não gerar esta zona. Caso eu gerasse este, neste caso funcionaria da mesma forma. Vamos ver.
Portanto, ele gerava. Pronto, vou fazer aqui undo, vou apagar isto que está aqui introduzido. Pronto, claro que se fizerem aqui atualizar, o programa vai dando indicações a dizer, olha, a zona requer uma instalação de sprinklers, porque eu disse que queria e ainda não introduzi nenhuma, não é? Pronto, ao nível então, nesta zona, para ser mais rápido, eu vou usar então a geração por coletor com ramais, em que vou querer esta geração de 2 em 2 metros e com 3 sprinklers para cada lado em relação ao ramal. O catálogo de materiais é da Pinto e Cruz. O coletor, eu posso de antemão definir já aqui um coletor. Eu vou só usar, por exemplo, um coletor 80 e um ramal de 40, para depois explicar aqui a função do atualizar e do dimensionar, porque são coisas diferentes. Pronto, e faço então aceitar. E vou usar também como sprinkler um sprinkler UV, por exemplo, 801. É este. Nesta versão ainda não aparece, mas em futuras versões vai aparecer aqui alguma informação. Neste momento eu teria que ter conhecimento do catálogo. Neste momento só aparece aqui a referência, mas em futuras versões, creio que no próximo patch já vai aparecer aqui alguma informação relativamente ao sprinkler que eu seleciono. Pronto, depois de eu introduzir, de fazer aqui esta pré-seleção, faço aceitar e estou pronto então a introduzir dados. Claro que neste caso eu quero introduzir a cota 2.45 e posso introduzir aqui mais ou menos numa zona central, mas posso também, caso tenha uma arquitetura que queira, ou neste caso um modelo arquitetónico, até ativar a opção de capturas e buscar, por exemplo, um ponto médio e chegar aqui e o programa me detectar, por exemplo, aqui o meio, mais ou menos, há de ser nesta zona. Pronto. E introduzir, portanto, eu agora vou deslocando o cursor em planta e paro quando eu quiser, não é? Portanto, e teria aqui a minha distribuição feita. Claro que eu depois já sabem que eu posso ativar ou desativar modelos e até a arquitetura. Portanto, isto agora, consoante eu queira ter mais ou menos informação, posso usar então o Shift e o Scroll do rato. Apesar de estar numa vista em planta, que é esta, 2D, eu posso sempre também rodar ou trabalhar logo numa vista 3D também. Portanto, aqui estou no resto do chão. E depois de introduzir então aqui a rede de sprinklers, vou continuar e vou introduzir a tubagem. A tubagem é introduzida então neste botão, em que eu posso selecionar de antemão também qual é o diâmetro que quero e faço aqui uma ligação. Vou desativar aqui o permite cotar agora, porque eu não quero introduzir este. Posso ativar também o ortogonal, se quiser. E neste caso vou fazer aqui uma pequena derivação para depois mostrar os acessórios que são entretanto gerados também. E vou, por exemplo, por aqui. Portanto, e até desativando a arquitetura. Portanto, apanhar este e faço a ligação aqui. Claro que isto aqui, reparem, eu estou a introduzir isto pela cota 0, mas o que acontece? Falta-me introduzir aqui também uma vertical, não é? Portanto, claro que, imaginem, eu aqui tenho aqui uma porta, portanto eu teria que ver para não introduzir isto no meio da porta. Claro que poderia agora chegar aqui, fazer aqui uma ligação e chegar aqui e colocar aqui no piso 0 e fazer a ligação antes aqui e apagar este tramo aqui. Pronto. Isto agora são formas de introdução que eu vou escolher para onde é que quero que o meu traçado passe. Pronto. De igual forma, portanto, se eu não quiser aqui isto está pelo pavimento, portanto, se eu não quiser, passo a tubagem por cima, está bem? É a mesma coisa. Faço aqui uma ligação, portanto, posso sempre ir rodando,
trabalhar em 3D ou à cota 2.45, o programa vai-me detectando pontos de captura e eu posso fazer ligações desta forma. Vamos ver? Pronto. Posso também depois mover, caso queira fazer, desativar uma arquitetura para não haver ortogonal, para não haver problemas em planta, e posso também, quer em 2D, quer aqui em 2D ou em 3D, fazer os ajustes. Claro que tem que ter atenção, é o seguinte: a partir do momento que eu pego num ponto, reparem, eu tenho que olhar para a terceira coordenada. Se não for a coordenada que eu quero, neste momento está na cota 0, eu tenho que mudar e forçar ali. Está bem? Portanto, é comum ao CP Plumbing, a todos os restantes programas que temos da hidráulica. Pronto, posto isto, o que é que eu posso ir fazendo? Pronto, claro que eu tenho uma sequência logo, ainda me falta o posto de controlo, mas se eu clicar aqui o programa, no atualizar, ele vai-me já dando informações. Penso que eu tenho ativado isto. Ele diz-me que não foi introduzida nenhuma hipótese. O que é que são as hipóteses? Aquilo que nós vimos. Eu vou pôr agora aqui nesta vista e vou ter que criar aqui na lista de opções de cálculo uma hipótese. Vou-lhe chamar hipótese 1 e vou selecionar então aqui no atribuir os sprinklers que eu quero que sejam alvo de análise no meu dimensionamento. Pronto, ele até coloca uma cor diferente aqui em baixo, na cota 0, no pavimento, é os sprinklers que estão que vão ser analisados no modelo, no cálculo. Depois, imaginem que eu clico no atualizar. O cálculo foi realizado corretamente, no entanto, há aqui coisas que me dizem: a área de operação 96 é menor ou igual que 84. Porquê? Porque nas minhas verificações por tipo de zona eu tenho aqui esse valor. Claro que eu posso fazer o quê agora? Posso ir ajustando, não é? Imaginem que eu quero agora, na lista que eu tinha atribuído, clico no atribuir, posso também fazer o desatribuir. Ele já me está a dizer 24. Mas, por exemplo, se eu eliminar duas da análise, já não me diz nada. Em princípio, ainda diz. Vamos só área massa. Vamos só então eliminar já não deu. Pronto. O que é que acontece? Ainda existem mensagens de erro que eu vou ver o que é que ele diz. Deve introduzir um posto de instalação de sprinklers. A hipótese 1. Aquilo que eu dizia, ou seja, eu sei a sequência lógica da introdução, mas o programa também me vai indicando. Pronto, vamos imaginar então que eu introduzia aqui então o posto de controle. Podia-lhe dar uma referência, PC, posto de controle, o comando, e neste caso vou colocar aqui a cota 0. Vamos imaginar, pode ser aqui no interior, pronto, um posto de controle. Claro que ele neste caso está, pronto, eu vou para não introduzir aqui, tinha que estar a puxar a tubagem outra vez para baixo. Eu vou apagá-lo, vou introduzi-lo ali nesta zona, para introduzir já na cota 0. Portanto, nas válvulas, posto de controle, uma referência, introduzir aqui sim, pronto, para não estar outra vez a puxar a tubagem. E agora sim, pronto, numa primeira fase, aqui o botão do lado direito e cancelar para sair. Numa primeira fase eu posso então clicar no atualizar resultados e depois até fazer consultar verificações, e neste momento, reparem, não está a dar erros, portanto o programa quer com os 40 mm, e eu posso ver desde que tenha este balãozinho ativado, os 40 mm para os ramais, quer os 80 para os coletores, estão a cumprir. Ou seja, eu posso clicar aqui nas verificações
e clicar num determinado sprinkler. Neste caso até posso ir para o mais favorável, que normalmente, neste caso será aqui o da... Ele coloca uma pequena... Penso que indica, se não for este, é este deste lado, exatamente. Ele coloca ali no tooltip a dizer que é o mais favorável e até mete aqui uma figura à volta do mesmo. E pronto, eu consigo ver em detalhe as verificações, ou então também através do botão editar, clicando, vejo aqui em ecrã as verificações que são feitas e as mesmas clicando no botão consultar verificações. Posso também ver então a informação relativamente aos acessórios criados e caso eu queira definir um coeficiente de perdas diferente, poderia então aqui defini-lo. Caso queira definir também um depósito com um grupo de bombagem, neste caso apago aqui a ligação e posso introduzir então aqui no grupo depósito um genérico ou de fabricante. Aqui se for ao fabricante, neste caso eu ainda não importei nenhum, ele diz-me que não, o catálogo, ou seja, neste caso não importei nenhum catálogo, não tem nenhum catálogo fabricante, posso então, através desta opção de gestão de catálogos, ir através dos filtros, como vimos há bocadinho, a ir buscar, por exemplo, já agora um grupo de bombagem e um depósito, neste caso vou ativar aqui também para o país Portugal. Pronto, e tenho aqui vários. Vamos, por exemplo, para a Grunfos, que é das mais conhecidas. Portanto, li e aceito o catálogo. E para o depósito também pode ser este, o hidrotanque. Li e aceito. Uma chamada de atenção que é, caso vocês queiram, eu próprio já pedi alguns de catálogos, de tubagens. Caso queiram que algum catálogo seja introduzido, clicam aqui neste botão, é um link, a dizer falta algum catálogo, escrevem o nome do fabricante, dizem o que é, e aqui podem colocar links diretos da página web do fabricante, podem colocar um link de uma nuvem própria, do Google Drive, Dropbox, do e-transfer, de forma a enviar esta informação para a CIP e depois receberão um e-mail a dizer muito bem, a sua pretensão foi atendida e o catálogo será introduzido ou não. Pronto, isto depois demora, essa informação demora alguns dias, portanto pode ser 2 dias, isso depende da equipa técnica que está na CIP a introduzir os catálogos e a analisar para introduzir. No entanto, desafios a enviarem catálogos que ainda não estejam aqui e que queiram ver inseridos no programa. Pronto, faço então terminar, vou introduzir um depósito, neste caso posso impor já os metros cúbicos que queira, se quer o caudal de enchimento ou não, para já não, portanto eu posso colocá-lo aqui já neste mesmo ponto, posso neste caso, reparem, se eu quiser, ele está opaco, se eu quiser relativamente ao depósito até trabalhar a visibilidade, reparem, já consigo trabalhar aqui a visibilidade do mesmo. E a mesma coisa então para um grupo de bombagem. Claro que eu muitas vezes de antemão não conheço, ou dependendo da instalação, eu posso ter que depois vir aqui e ter que selecionar um outro grupo de bombagem, não é? Mas pronto, vamos selecionar o primeiro aqui da lista e vou colocá-lo, por exemplo, aqui nesta zona. Pronto, vou gravar, botão do lado direito, cancelar para sair do comando e vão então clicar aqui no atualizar. Pronto, ao clicar aqui no atualizar, o programa já me está a dar aqui alguns erros relativamente à pressão mínima de trabalho. Pronto, agora é assim. Há várias formas. Eu posso manualmente ir alterando um determinado diâmetro
e ao fazer aceitar, clicar aqui no atualizar e o programa portanto, mantém, ou posso então utilizar aqui o botão dimensionar e o programa vai buscar o quê? Ao fazer, claro que aqui tenho o completo e o parcial. Qual é a diferença? É que eu posso ter vários cenários ou várias linhas com diferentes postos de controle e selecionar parcial tenho que selecionar depois o posto de controle. Neste caso só tenho uma rede, é completo. E o programa vai-me dimensionar em função de quê? Em função do que eu tenho aqui penso que é aqui, critérios de dimensionamento. Nesta roda dentada, critérios de dimensionamento. E aqui tenho os critérios que eu posso ativar ou desativar, não é? Portanto, se eu não quiser de antemão usar determinado diâmetro, posso desativar ali. E o programa vai usar, neste caso, para sprinklers, para bocas de incêndio, e depois para colunas úmidas e secas. Portanto, e vai usar este critério no dimensionamento e posso então ver depois, na mesma, as verificações se estão a ser cumpridas ou não. Claro que depois o programa clica um processo automático, não é? Neste caso, por exemplo, colocou aqui um diâmetro de 125, aqui vamos ver, aqui manteve o 40. Claro que se eu limitar, por exemplo, então aqui nos critérios, este 125, ela vai ter que colocar outro, não é? Portanto, isto depois é conforme os parâmetros que eu colocar ali, não é? Pronto, já passou para 150, estão a ver? Pronto. Isto depois tem a ver com os critérios que eu tenha aqui ativados ou não, de disponibilidade de diâmetros. Ao nível de listagens, pronto, e antes disso, porque depois nas listagens vou ter medições. Existem também aqui nas condições de cálculo a geração de medições de suporte. O que é isto? São aqueles suportes tipo pera que em versões anteriores eram visíveis aqui em ecrã, mas atualmente não são visíveis, mas o programa vai gerá-los com base nas opções que eu terei aqui na separação máxima entre suportes. Portanto, com base nesta separação e tendo aqui vou cancelar porque há ali valores com 0 e o programa não deixa ter valor 0, no próximo patch já vão vir preenchidos, portanto neste caso eu não quero mudar porque foram campos novos que foram introduzidos que não tinham, por exemplo estes de 350, 400 e eu tinha que estar aqui agora a preencher porque o programa não aceita o valor 0, pronto, mas eu vou deixar estar os que está e faço cancelar, ele mantém os valores que estão. No próximo patch estes valores já vão vir também preenchidos. E então ao fazer aqui aceitar com estes critérios eu depois terei acesso nas listagens às quantidades, que é o que eu quero destes suportes. Nas listagens, o que é que eu posso então consultar? Relativamente aos dados do projeto, ele vai-me gerar estes pontos. Portanto, tenho um cálculo hidráulico, com a curva da instalação, os nós com a respectiva pressão e caudal e as tubagens. Estas listagens podem ser então exportadas neste formato. Depois, aquela questão que eu falava há pouco, o quadro de materiais. Portanto, no quadro de materiais, estão a ver, já estão aqui gerados os suportes também. Portanto, eu vou ampliar. Caso eu não tivesse ativado aquela opção, ele não me geraria esta opção dos suportes. Pronto, e lá está, com a respectivo nome comercial dos materiais. Caso eu não queira, é aquela questão que vimos há bocado. Aqui as opções de prescrição. Portanto, se eu não quiser nenhuma especificação comercial, então aqui, agora nas listagens, já terei o meu quadro de materiais sem nenhuma referência, estão a ver, a um fabricante. Relativamente a desenhos, o programa tem sempre, pronto, e depois reparem, tinha aqui
a capacidade de depósito, não estava a cumprir. Portanto, isto agora tínhamos que ir ver aqui, podemos editar ou consultar até as verificações neste botão. Eu vou só rodar para o selecionar melhor. Aqui, consultar verificações. Portanto, eu preciso de um depósito pelo menos de 21. Claro que eu posso chegar aqui e mudar para 21. Neste caso, este fabricante só vem até 22, já cumpria. Como também posso manter os 18 e ir trabalhando com um caudal de enchimento. Vamos imaginar mais 100 litros. E já, exato, já conseguiria maior que 17.73 que eu preciso. Pronto, já com este caudal de enchimento já faz diferença, estão a ver? Pronto, no final, sim, pronto, eu vou colocar aqui nesta vista. Teria então também a parte dos desenhos. Já sabem que é clicar, é comum a outros programas. Se eu quero desenhar, o que é que eu quero desenhar? Se quero gerar imagens vetoriais, portanto, para serem exportadas para CAD, a resolução e relativamente às opções de vetorização, portanto, faço aceitar. Falta definir um nome, chamo-lhe desenhos. Aceitar, aceitar. E o programa vai-me gerar aqui a pormenorização e já sabem que posso imprimir todos e dar o nome ao ficheiro e mando isto para neste caso no formato DWG. Existe também, e pode ser muitas vezes útil a utilizadores que perguntam, uma função que está presente em todos os programas, quase todos, eu vou arriscar dizer mesmo quase todos, que é o imprimir a vista atual, que é qualquer vista que eu tenha aqui, posso usar este botão imprimir a vista atual, seja 2D, 3D, o que for. Portanto, e ao usar esta opção imprimir a vista atual, eu posso também usar um DWG 3D ou até uma imagem, JPEG, o que for, e exportar isto para um ficheiro, para a diretoria que eu quiser. Claro que o que estiver a ser mostrado é desenhado, ou seja, é exportado. Imaginem que eu não queria um modelo, então desativava o modelo. Portanto, coisas deste tipo. Por exemplo, depois tenho aqui a parte das zonas. Pronto, desativava. Coisas que eu quero desativar, desativo do meu modelo. No final de ter o meu modelo, partilho então a informação, dou-lhe um nome no projeto no beamserver.center. Aqui os desenhos também vão ser exportados. Digo que sim. A exportação finalizada. Aceitar. E se eu for consultar, por exemplo, a plataforma Beam Server Center na web, neste caso vou fazer aqui um refresh. Cá está, já tenho aqui a extinção de incêndios. Eu posso ver aqui, portanto, e posso partilhar, que é a mesma informação que os outros projetistas veem, que façam parte ou que sejam colaboradores comigo neste projeto, podem ver. Eu ativo aqui o que é que quero ver e faço aceitar relativamente ao modelo arquitetónico e consigo visualizar aqui. Portanto, aqui neste projeto tenho então o modelo arquitetónico e a extensão que acabei de exportar, que está aqui, não é? Posso clicar e também visualizá-la na própria plataforma web. Isto aparece pequenino, vocês aumentam, clicam que querem ativar, o modelo arquitetónico já está, e neste caso a instalação visível também de incêndios, ou se quiserem ver só o modelo de incêndios, também fazem aceitar e veem só a parte do modelo que foi feito neste programa, neste caso no Simplifier Hydraulic Systems. Voltando agora novamente ao programa. E colocando aqui numa vista. Portanto, depois podemos então ver aqui aquela análise gráfica de resultados.
Portanto, mas isso são coisas mais particulares relativamente a velocidades, posso ver aqui num gradiente de cores, ou portanto, em 2D ou em 3D, portanto, parâmetros que eu queira analisar através de forma colorida. Caso eu quisesse então fazer um projeto sem recurso ao modelo BIM, portanto, era só criar então um arquivo novo. Neste caso, o fecheiro já existe, substituir. Era retirar aqui esta opção, vincular-se a um projeto do BIM Server.center. Portanto, eu faria aceitar, definiria novamente a parte da regulamentação, a questão dos catálogos, caso quisesse já importar catálogos, e apareceria então este aspecto. O que é que eu teria que criar? Teria que criar aqui então as vistas. Portanto, podia de antemão também importar máscaras que me podem servir de auxílio para depois eu introduzir em planta os meus compartimentos. Neste caso, vou por exemplo aqui ao ambiente de trabalho e usar por exemplo as máscaras que foram usadas para o IFC Builder, mas aqui estou a importá-las dentro já do Zipfire Hydraulic Systems e fazia então aceitar, e tenho sempre uma vista 3D, mas criaria então aqui uma planta, faço aceitar, dou um clique, chamava-lhe, vamos imaginar, piso 0, a cota de nível, a visibilidade que eu quero ver para cima e para baixo, mais outra planta, vamos imaginar que era a cobertura, e neste caso a cota 3, por exemplo. E então aqui no piso 0, o que é que eu poderia começar a introduzir de forma livre, mas poderia usar aqui a questão da arquitetura para mais facilmente introduzir um espaço que era o meu compartimento. Então teria que vir aqui nas zonas, não é? Tirar a nova, chamava-lhe por exemplo sala refeitório. As verificações relativamente à norma, altura livre, vamos imaginar que era a altura dos sprinklers. Isto é uma opção que tem a ver portanto, em zonas mais específicas. Se eu tiver um teto falso, há determinadas normas, se o teto falso for grande, com um volume de ar muito grande, além dos sprinklers por baixo, não é, para o respectivo compartimento, tem que existir uma linha de sprinklers. Porquê? Porque é nessas zonas que passam condutas, por exemplo, podem passar condutas de eletricidade, e que pronto, estão sujeitas a um grau de risco, e também então sprinklers dentro, por si, sobre o teto falso. Pronto, mas neste caso não quero, eu só estou a analisar aqui este compartimento, e desta forma, o que é que eu teria que fazer? Pronto, poderia usar aqui as capturas para definir o limite do meu compartimento. Portanto, eu, através desta opção, claro que mais fácil é terem um modelo, não é? Não tendo um modelo, eu tenho que clicar, reparem, e introduzir aqui o meu modelo, o meu compartimento. Claro que, a partir daqui, a zona requer uma instalação de sprinklers. É fazer tudo igual ao que fizemos com recurso ao modelo BIM. Depois, podemos ver aqui outro tipo de obras. Eu tenho, por exemplo, aqui no caso de uma rede de incêndio armada, em que a introdução de dados é semelhante. A única coisa que eu tenho que criar é aqui as bocas de incêndio, portanto, não são, vou buscá-las a um catálogo, mas depois estas verificações, portanto, como as normas, quer a europeia, quer a americana, não é específica de bocas de incêndio, portanto, eu posso, à luz da regulamentação que queira, fazer aqui o tipo de verificação a realizar nas bocas de incêndio. Neste caso, eu, por exemplo, aqui criei estes três tipos de bocas, que é a boca de incêndio de 25 com capa 42, é tipo carretel, portanto, a com capa 64, que é tipo carretel, e a de 45 com capa 48, tipo teatro.
Esta e esta são as mesmas que existem no programa CipCAD-Map, no separador contra incêndios. Pronto, e aqui, claro, eu até coloquei aqui para vocês verem, portanto, isto não é mais do que a formulazinha da relação de um caudal igual a um K vezes raiz de P, e se eu tenho, portanto, neste caso à luz da portaria 135, para um caudal com o respectivo K, eu vou ter que cumprir com a respectiva pressão. Pronto, tenho o caudal, neste caso, e a pressão mínima a cumprir, portanto, esta ou outra que quero. Não é? Neste caso foi um exemplo que eu criei. Aqui para o K de 64 e para o K de 85. Claro que depois, neste programa, o que acontece? No CipCAD-Map ele próprio tem um automatismo de considerar metade das bocas em funcionamento no máximo de 4. Aqui não, eu tenho, tal como fiz para as sprinklas, usar aqui criar uma lista, uma hipótese e depois atribuir. Pronto, neste caso eu tenho duas atribuídas, estou a desatribuir, teria que vir aqui ao atribuir e fazer atribuir e escolher, neste caso, as bocas que eu quero analisar. Depois, mais obras, exemplo que o programa tem e que eu aconselho e podem consultar. Basta para isso clicarem aqui no botão exemplos. Podem, por exemplo, ver aqui um hotel. Eu vou desativar aqui, neste caso, no modelo, para ser mais fácil verem. Portanto, com duas redes para diferentes pisos, com uma ligada à rede e outra a um depósito, com dois postos de controle. Temos também obras de exemplo com este é o restaurante, é o que vimos hoje, mas tem um edifício de escritórios. Aqui tirar o modelo. Tem também uma que eu acho interessante, que é uma nave industrial com a tal questão das estantes, que podem aqui consultar. O que é que às vezes perguntam? Como é que eu crio aqui um plano inclinado? Já sabem, tendo acesso ao modelo, podem criar aqui um plano. Teríamos aqui então o plano. Para ser mais fácil, naturalmente, introduzir depois os sprinkles. Neste caso eu vou apagá-lo. E cá está a obra. Então, estas obras são úteis, eu aconselho. Portanto, sempre que apagarem uma obra dos exemplos, ela volta a ser gerada também. Portanto, imaginem que eu apago aqui o hotel. Tem aqui outras que fui eu que criei, mas cada vez que clicam aqui no botão dos exemplos, ele volta a gerá-los. A ver, hotel. Depois, o que é que falta ainda falar? A questão dos suportes sísmicos. Esta obra tem isso, a obra dos restaurantes, mas não é mais do que aquilo que tínhamos falado aqui no início. Relativamente, eu até vou aqui à página. Nos suportes sísmicos, portanto, isto depois depende da necessidade do país onde estão, não é? Naturalmente. Eu penso que aqui refere exatamente, portanto, dos locais, neste caso na costa oeste da América do Norte, e é uma zona abrangida na NFPA 13. E em que é que isto consiste? Consiste então, e voltando aqui ao programa, em eu ter, até vou colocar numa vista 3D para verem melhor, em eu ter aqui um suporte e ter aqui o atribuir.
Ao clicar aqui no atribuir, eu clico no suporte e digo qual é a tubagem que quero atribuir a este suporte. Claro que tenho aqui um longitudinal, tenho aqui um de melhor editar, tenho aqui um lateral e depois tenho aqui um de 4 vias. Claro que a partir do momento em que eu elimino, se eliminar um, o programa, quando for atualizar, ele vai me dar alguma informação a dizer é necessário introduzir um suporte sísmico 4-way, portanto de 4 vias. Isto então, existe aqui um parâmetro, mas lá está, isto depois depende da zona, existe uma normalização, creio que é aqui nas condições de cálculo, exatamente, o cálculo sísmico. Portanto, isto é muito específico então daquelas zonas que existe este organismo, que é o do National Seismic Hazard Mapping, que é um mapa de zonas sísmicas, em que eu definindo aqui o coeficiente, em função desse mapa, ao fazer aceitar, ele calcula-me aqui o coeficiente sísmico, que depois vai entrar, não é, naturalmente, aqui no cálculo, quando eu clico no atualizar, o cálculo que me aparece aqui nas verificações relativamente a esta fórmula, este coeficiente entra aqui. E desta forma fica então concluída a parte expositiva do webinar relativo ao programa SIPFIRE Hydraulic Systems. E passamos de imediato à fase de perguntas e respostas, onde eu vos desafio a utilizarem o chat e escreverem então as perguntas que desejam ver esclarecidas. Vamos então aguardar aqui por algumas questões. Temos já aqui uma primeira questão do engenheiro Orlando. É necessário ter compartimentos criados? Pronto, como vimos, no caso de sprinklers, é necessário ter ou vindos do modelo ou criados aqui manualmente. Porquê? Porque é aqui que no compartimento que eu faço a atribuição depois aqui do grau de risco, não é? No caso de bocas de incêndio, não, mas eu creio que esta questão era porque anteriormente as próprias verificações das sprinklers estavam, das bocas de incêndio, peço desculpa, estavam aqui. Agora não. Portanto, como na obra que eu mostrei há pouco, a única coisa que tem que só abrir aqui na rede de oficinas, na RIA, o que é que tem que criar? As verificações a realizar na boca de incêndio. Portanto, isto é independente. E depois, claro, quando clicam quando introduzem uma boca, dizem qual é a verificação que querem fazer da lista que está criada. Agora, para as sprinklers, sim, tem que introduzir a zona ou vinda do modelo ou criada aqui, se não usarem o modelo BIM. O engenheiro Orlando também, na rede boca de incêndio, pronto, é esta rede, portanto, uma rede que eu mostrei. O engenheiro Alfredo, para quando novo patch. E assim, em princípio, nas próximas semanas, nas próximas teremos aí o patch B. Pronto, vai ter algumas novidades. Aqui também em relação aos incêndios. Aquilo que eu referi há um bocadinho, quando vamos introduzir um sprinkler, ver a informação em ecrã do que é que estamos a selecionar. Mas depois, pronto, podem acompanhar. Nós costumamos anunciar sempre na nossa página, na Top Informática, a parte das novidades e acompanham por aí. Pronto, para o cálculo, o engenheiro Alfredo na mesma, para o cálculo de bocas de incêndio é preciso criar compartimentos? Não. Antigamente sim, em versões anteriores aqui vimos que não. Portanto, só não é preciso criar compartimentos, tem é que criar as verificações. E criam aqui, eu mostrei, não é? E depois, claro,
temos, no caso, à luz da nossa nota técnica 13 e da portaria 135, temos bocas que têm que garantir, neste caso, 90 litros por minuto, 3 litros por segundo. E definimos aqui o valor a cumprir e a pressão. A pressão que é resultante, então, do Q igual ao K vezes raiz de P. Pronto, que isto no fundo é a pré-definição, como eu falei há pouco, que existe já no CIPCAD Map. Pronto, mas no CIPCAD Map é fixo, eu não consigo alterar, só tenho lá esta e esta. Esta, por exemplo, que é para um caudal 1 litro por segundo, que a regulamentação fala em questões de reabilitação que eu posso usar, lá, nesse programa no CIPCAD Map eu não posso calcular. Aqui já posso, porque eu posso criar o que eu quiser, não é? Em termos de verificações. Mais perguntas. Há aqui algumas que se repetem. Se é possível fazer uma instalação teste para testar o programa de forma gratuita. Sim, pronto, os programas SIP têm sempre uma versão de teste, ou acedendo aqui à nossa página na topinformatica.pt, aqui no suporte, download de versão ver mais, ao clicarem para descarregar uma versão, agora ultimamente são sempre redirecionados para esta área, para esta página, info.sip.pt, e se eu for para a página inicial, podem ver aqui nas soluções, licenças, e tenho aqui se quiserem então testar, aqui diz descarregar, mas primeiro, antes de descarregarem, podem, eu passei à frente, mas pedir aqui uma licença de avaliação que é válida durante 30 dias. Portanto, o que é que acontece? Tem é que preencher este formuláriozinho e depois receberão os dados de acesso. A instalação é igual agora, quer seja profissional, de avaliação, e podem ver aqui na área de descargas, podem descarregá-la aqui. A única questão é que ao descarregar aqui são redirecionados para o beamserver.center e aí tem que criar uma conta do beamserver, está bem? Criam aí uma conta no beamserver, não confundir com os dados de acesso que receberão depois de pedir o acesso à versão. Isso podem ver aqui como descarregar e instalar os programas do menu geral SIP. Aqui conseguem ver, portanto, tudo, como é que descarrega, como é que instalam, os passos. Primeiro tem que então criar uma conta no beamserver, depois recebem um e-mail para validar, entram com os dados, descarregam a partir da Store no SIP menu do beamserver. Tanto podem descarregar programas isolados como o próprio SIP menu. Eu aconselho a descarregar o SIP menu porque assim podem testar outro tipo de programas. Portanto, dentro do SIP menu depois instalam os programas que quiserem, mas primeiro tem que instalar então o SIP menu, como aqui está referido. Depois de ter o SIP menu instalado, então dentro de cada programa podem iniciar a sessão com a conta do beamserver e depois de iniciar a sessão podem meter os dados de acesso que receberão, quer seja licença profissional ou de avaliação, os dados que receberão, que é um e-mail, uma password, e ficam então vinculados ao beamserver e com a vossa conta de acesso ao software. Para instalar qualquer programa, nos 3 pontinhos, e clicar onde diz incluir módulos pagos, instala. Portanto, o programa depois novamente fica com um ícone colorido e está instalado. Portanto, podem instalar os que quiserem. Se descarregarem o programa de forma isolada, quando entrarem no programa, depois têm que ir aqui no menu arquivo e utilizar a licença eletrónica e metem na mesma os dados, o e-mail e a password que recebem de acesso ao programa. Pronto, mas tem aqui toda a explicação. Mais perguntas? O programa importa a informação do CIPCAD Map relativamente à instalação? Não, pronto. O CIPCAD Map, que eu por acaso falei nele, é um programa que está aqui, onde tem também um separador que é o contra incêndios. Eu até vou abrir aqui esta primeira obra, que até é uma obra RIA, é uma obra exemplo de rede de incêndio armada.
Mas o que acontece? Eu posso aproveitar do CIPCAD Map, assim como para outras especialidades, a parte de modelação arquitetónica, ou seja, o que eu introduzir aqui de modelação arquitetónica. Tudo que seja a instalação, tubagens que são aqui mencionadas, portanto, ele não há transição de um programa para outro. É feito aqui. Agora, aquilo que eu falava há um bocadinho, aqui eu não tenho na mesma a questão das bocas com um capa de 42, com um capa de 45, mas isto é fixo. Eu não consigo alterar, portanto, e o programa aqui portanto, tem uns automatismos fixos e não tem a liberdade que tem o Zipfire Hydraulic Systems. Mas pronto, quem o quiser utilizar, pode utilizar. Agora, deste programa não passa nada para o outro a não ser a modelação arquitetónica. Que pode ser feita, não é? Este separador obra, elementos e compartimento está nos diversos separadores que estão aqui. Outra pergunta, no caso de colunas secas também dá para fazer no programa. Pronto, atualmente, como eu disse, e vindo aqui ao... Penso que tinha aqui uma rede seca. O que acontece? Não há qualquer tipo de verificação, mas a nossa regulamentação também não foge do quê? As colunas secas ou é 80 mm ou 100. Se quiserem ter um modelo BIM para exportar isto, ou estar enquadrado e desenharem, pronto, mas não é feita qualquer verificação, tenha que depois selecionar a tubagem e dizer, olha, ou é de 80 ou é de 100. Agora, o que é que eu aconselho? Se quiserem até ter um descritivo ou uma orçamentação, eu aconselho a entrarem no gerador de preços, que é um programa que quem instalar acaba por ser gratuito. O gerador de preços está aqui no grupo de gestão, gerador de preços, penso que é aqui aberto, e podem consultar ou procurar por palavra aqui, ou até procurar aqui nos preços compostos, nas instalações, contra incêndios e, por exemplo, colunas secas. E conseguem, depois, mediante a categoria de risco que selecionarem, o tipo de edifício, aliás, a utilização tipo e a categoria de risco, depois cá está. Podem selecionar se é montante, se é descendente, como é que eu quero a boca de alimentação, nos pisos e na fachada. Pronto, e isto dá aqui um descritivo da coluna e tem os preços que podem exportar até para Excel, pronto, podem exportar para PDF. Quem tiver o Arquimedes naturalmente pode fazer um orçamento, mas tem aqui esta informação. Claro que isto é assim, este artigo é baseado, aqui diz o Decreto-Lei 220, que é o regulamento jurídico, mas quem quiser saber mais sobre o assunto, isto depois temos sempre na internet a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que encontram a regulamentação de incêndios. Penso que aqui na legislação temos a geral e temos então a parte do regulamento técnico, já vai na terceira, quarta alteração aqui. Aqui regulamento técnico, exatamente, temos aqui a portaria 135, ou até notas técnicas específicas, que também estarão aqui na documentação técnica, notas técnicas, e procuram aqui, creio que é 13, exatamente, redes secas e úmidas, e aqui encontram, quer neste formato, eu até gosto mais de ver em PDF. Pronto, podem abrir e, claro, aqui tem explicação, como é que é constituída. Cá está, estão a ver os diâmetros que ela pode ter. Agora, atualmente no programa não é feita qualquer verificação nem cálculo, podem desenhá-la se quiserem ter aqui no modelo 20 para depois partilharem para o BIM Server, para o vosso projeto. Mais perguntas? Tenho dúvidas no que diz respeito à área de operação. Dúvidas? Pronto, o que é que eu posso dizer quanto a isso? Até nós na altura tínhamos e temos informação na internet que se calhar, pronto, isto já é mais específico das normas, mas podem procurar se escreverem, por exemplo, o que é, olha, até tenho aqui, o que é a área de operação
a instalação de sprinklers. Eu creio que até, pronto, aqui a inteligência artificial vai logo até para os nossos sites, mas tem, olha, nem de propósito, tem aqui logo, portanto, o blog são coisas que são escritas, vão sendo escritas até para informar relativamente a alguma coisa sobre os programas e que explica. E depois aqui, portanto, podemos ter uma zona, uma hipótese mais favorável, outra menos favorável, uma para específica para dimensionar o grupo de pressão, outra mais para o depósito, e depois termos a determinação, que é para a norma europeia, que é para a FPA 13. E como é que isso é feito? Pronto, são os pontos das normas que eu utilizar. Pronto, eu penso que de qualquer forma na nossa página, na info também, área da operação SIP, área máxima, pronto, estes conceitos vão aparecendo, já sabem, na página do produto, na Store, no Server, entraram na página do produto e depois tem, neste caso vai direto para aqui, porque foi quando saiu esta novidade na versão 23. Pronto, isto vai ficando aqui no histórico e que fala também um bocadinho sobre isso. Mais questões? Tipo de rede malhada, sim, que foi como eu mostrei na página. Podemos ter aqui várias, quando introduzo a rede, pronto, isto já é repetitivo, eu não quero estar a repetir, mas pronto, depois se quiser podem, isto vai ficar gravado, o webinar, normalmente fica aqui na nossa página, topinformatica.pt, na formação webinars, e ele vai vir para aqui, está bem? E depois também no nosso canal de YouTube. Agora, como eu falei no webinar, temos as várias opções de sprinklers, ramal, com coletor central e malhada. Pronto, há aqui mais perguntas que se repetem. Arquitetura através do Revit, como é que é feita a exportação? Pronto. No Revit é a mesma coisa, é ter um modelo e depois tem que ter o plugin para esse plugin ser exportado. Pronto. Existe um manual, até que eu também, vocês procurarem, manual de interoperabilidade SIP Revit. Pronto, explica aqui a atenção que tem que ter e podem descarregar. Tem aqui um manual que explica um bocadinho como é que fazem isso, mas basicamente é conceber um modelo no Revit, instalam o plugin, depois aparece um botão a exportar em cima e o exportar depois é a mesma coisa como temos no FC Builder, exportar para o Beam Server, pronto, é o fluxo como eu mostrei aqui no início, não é? É o início, pode ser de várias formas. Mais perguntas? Pronto, eu penso que já respondi a tudo. Penso que não há então mais perguntas. Eu vou dar. Pronto, mas mesmo que exista alguma pergunta que me tenha passado, mas eu penso que aqui algumas já são repetitivas. Mesmo que tenha escapado alguma, depois essa pergunta será respondida por e-mail. Sendo assim, dizer que, entretanto, se até tiverem possibilidade de experimentar o programa, tiverem curiosidade de mexer, se tiverem alguma questão, podem sempre na nossa página na topinformatica.pt, aqui na parte da suporte à área técnica, no suporte técnico, através de formulário, colocarem, pronto, preenchem estes dados, depois aqui na pergunta colocam as vossas perguntas. Se quiserem partilhar ficheiros da obra, tem aqui uma explicação como é que partilham. No entanto, podem colocar aqui outro tipo de links que queiram, de nuvens. Como eu já referi ao bocado, o e-transfer, o OneDrive, Dropbox, portanto, existem imensos. E depois nós responderemos ou via telefone ou via mail. E resta-me então, dou assim por terminado o webinar.
despeço-me, agradeço a vossa presença e participação, naturalmente, desejando um resto de boa tarde. Boa tarde a todos.